Nuno Lobo, 47 anos, advogado, lidera a Associação de Futebol de Lisboa desde 2013 e em outubro passado apresentou oficialmente a candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol para as eleições de dia 14. Nuno Lobo, muito obrigado por ter aceitado o convite da Renascença para esta entrevista, quando estamos com o ato eleitoral federativo à vista, no próximo dia 14. Começaria pelo facto de Fernando Gomes, a quem o senhor quer suceder, ter indicado recentemente o seu adversário nestas eleições, Pedro Proença, para o Comitê Executivo da UEFA. Como é que olha para esta indigitação? Muito bem, muito bom dia, Rui, muito obrigado pelo convite para estar aqui nos estúdios da Renascença. Eu fui informado pelo Dr. Fernando Gomes que a UEFA tinha, em termos de prazos eleitorais, na eleição que a UEFA vai ter para o Comitê Executivo em abril, tinha dado o prazo a todas as federações nacionais para que até o dia 3 de fevereiro indicasse um representante para ir a eleições em abril. Ou seja, não é uma nomeação, é apenas uma candidatura da federação a estar num dos lugares da UEFA. E, neste momento, Pedro Proença era o único elemento da direção que preenchia esses requisitos. Porquê? Porque está na direção, neste momento, da Federação, por estar inerente a Presidente da Liga, e, portanto, teria a hipótese de, caso vencesse as eleições, manter-se na próxima direção da Federação. E, portanto, o Dr. Fernando Gomes não tinha outra hipótese, porque era a única pessoa elegível para que, se Portugal quisesse apresentar uma candidatura, teria que ser Pedro Proença. Agora vejo isto de uma forma muito clara e demonstra muito aquilo que é o percurso de Pedro Proença no futebol. Tenho dito que é um catavento do dirigismo desportivo. Pedro Proença quer estar na Liga, quer estar na Federação, quer estar na European Leagues, quer estar na UEFA, segundo se diz também já quer estar na FIFA, e portanto vejo isso com alguma estupefação, mas também com alguma tristeza enquanto dirigente do futebol português. E a minha posição aqui é absolutamente clara. No dia 14 de fevereiro, depois de ser eleito Presidente da Federação, eu vou pedir à UEFA que, dadas as circunstâncias excepcionais de uma eleição federativa aqui em Portugal, que me possa substituir nesta indicação à eleição pelo Pedro Proença. Se a UEFA assim não entender e se for inflexível naquilo que são os seus regulamentos eleitorais, eu próprio irei retirar a candidatura de Pedro Proença ao Comitê Executivo da UEFA. Diz que Fernando Gomes não tinha outra alternativa, mas apesar disso, apesar dessa legitimidade em fazê-lo, não acha que, aos olhos da opinião pública, acaba por haver aqui um favorecimento? Eu penso que eu pedi ao Dr. Fernando Gomes que, obviamente, que fosse pedido já à UEFA essa explicação desta circunstância excepcional. Eu julgo que não. Eu julgo que é algo muito objetivo. Fernando Gomes sempre disse que era a favor da representação portuguesa nas instâncias internacionais e, portanto, é aquilo que, neste momento, Fernando Gomes nada podia fazer, até porque é importante saber, não é uma decisão, uma indicação de Fernando Gomes. É o próprio Pedro Proença que se propõe, se autopropõe em sede de reunião da direção da Federação. É o próprio que faz a proposta para ele próprio ser indicado. E obviamente que o Dr. Fernando Gomes aqui estava um bocadinho atado naquilo que é o seu posicionamento, sendo uma proposta do Pedro Proença, sendo a única pessoa elegível, eu julgo que Fernando Gomes não teria outra hipótese senão o fazer. E, portanto, não vejo isto como algo que Fernando Gomes quisesse, mas algo como Fernando Gomes foi obrigado a esta posição. Descendo então meramente ao plano mais doméstico, que é disso que estamos a tratar para estas eleições dia 14, fica-se um pouco com a ideia de que há uma unanimidade em volta do seu adversário nessas eleições. Concorda com essa unanimidade? Não, de forma alguma. Aliás, essa unanimidade está logo fora de questão, está logo posta em causa quando eu tenho 25% de subscrições que me levaram a esta eleição, a este ato eleitoral. Portanto, 25% daqueles que me subscreveram estava logo fora de questão essa unanimidade. E aquilo que eu vou vendo naquilo que é o percorrer os 84 legados, o percorrer as sessões distritais, o percorrer as sessões de classe, o percorrer os clubes profissionais, eu julgo que, mas obviamente que as urnas aí ditarão o desfecho, só às 19 horas do dia 14 é que teremos essa percepção. A realidade que eu tenho constatado é muito diferente daquilo que é a unanimidade ou unanimismo à frente, na candidatura de Pedro Proença. Muito longe disso. Agora há aqui algo que é absolutamente inequívoco. As pessoas têm medo
têm receio. Há uma cultura de medo e de receio que foi sendo efetivamente posta na rua nesta campanha pelo Dr. Pedro Proença e pelos seus apoiantes. É Presidente da Liga, porventura as pessoas têm algum receio de confrontar alguém que está a liderar uma instituição, designadamente a Liga, e obviamente não podemos deixar disto em conta, no meio dos campeonatos profissionais, campeonatos nacionais, e portanto há aqui algum receio das pessoas enfrentar aquilo que é o poder instituído. Eu tenho enfrentado, esta candidatura enfrenta permanentemente aquele que é o poder instituído do futebol em Portugal. Aquilo que toda a gente diz lá fora, o sistema de futebol português. E, portanto, o sistema de futebol português está com o Dr. Pedro Proença. Nós somos aquilo que somos um movimento, somos uma candidatura que tem essa dificuldade que é bater-se contra aqueles que são os todos poderosos do futebol em Portugal, do desporto em Portugal. E está convicto de que, no silêncio das urnas, poderá a sua candidatura tirar vantagem? É isso também que poderemos deduzir? Sim, estou convicto que, primeiro ponto, tive as subscrições mínimas para ir a votos, para ir a eleições, e agora estou convicto que no silêncio da urna, naquele que é o último reduto da democracia, todos os agentes do futebol, todos os players, todos os 84 delegados, é ali que eu estou plenamente convicto e acredito que vão fazer aquela que é ponderação e vão perceber o que é melhor efetivamente para o futebol português. E, portanto, conto que neste silêncio, neste recato da urna, seja eleito Presidente da Federação. O que seria uma surpresa? O futebol português tem sido muito fértil em surpresas eleitorais. Eu recordo que nos últimos 2 atos eleitorais da Liga, onde houve 2 candidatos, em 2011, António Laranjo contra Mário Figueiredo, António Laranjo partia com a maior parte das subscrições e perdeu as eleições para Mário Figueiredo, e depois em 2015, com Luís Duque e Pedro Proença, Luís Duque tinha a unanimidade de praticamente todos os clubes e depois perdeu contra Pedro Proença. E, portanto, o futebol português tem-nos ensinado aqui que o futebol português tem sido muito democrático naquilo que é as eleições, e as pessoas na urna têm demonstrado aquilo que é efetivamente o futebol português, e portanto eu penso que no dia 14 não será uma surpresa, será a constatação daquilo que é a realidade e que eu tenho constatado naquilo que é o percurso e o caminho que tenho feito com todos os agentes do futebol português. Nesta contagem de espingardas, que é sempre normal, seja numa eleição no âmbito desportivo, seja no plano político, e esse plano político o Nuno Lobo também está habituado a ele, mas nesta contagem de espingardas o Nuno Lobo teve recentemente um apoio público manifestado pelo Vitória de Guimarães. Não é pouco? Lá está, é aquilo que eu estava a dizer, ou seja, é preciso ter coragem. Eu falo de apoio público. Exatamente, sim, e o Vitória Sport Clube foi o único que publicamente me apoiou. Lá está, é aquilo que eu tinha dito há bocadinho ao Rui, é a coragem. O Vitória e o seu presidente tiveram a coragem de publicamente dizer aquilo que outros privadamente o dizem e pensam. E portanto... E porquê é que não o dizem em público? Talvez por receio, por medo, enfim, é aquilo que eu disse. Receio do tal sistema. Exatamente, por tal sistema. Repare, todo o sistema, os interesses económicos, os interesses desportivos, os interesses financeiros, estão do lado de Pedro Proença. Porquê? Porquê? Essa é a pergunta que se faz. E, portanto, há este receio e este medo. Há esta dificuldade de assumir uma posição de ruptura perante aquilo que é o sistema instalado. E, portanto, o dia 14 de fevereiro é uma data fundamental, é o momento certo para que as pessoas digam basta, chega, mas, sobretudo, para termos uma ruptura daquilo que tem sido o futebol português nos últimos anos. E quem foram os outros clubes que manifestaram esse apoio em privado? Foram muitos. Rui, como pode compreender, não gostava aqui muito de contar publicamente aquilo que são as minhas conversas privadas com os clubes profissionais e até amadores, mas há muitos clubes, muitas associações de classe, muitos delegados que, apesar de publicamente não serem manifestado, convictamente acreditam na minha equipa, acreditam no meu projeto e no dia 14, obviamente, que vão depositar em urna. Quais são as dores desses clubes? As dores dos clubes é aquilo que as dificuldades que os clubes têm, ou seja, os clubes profissionais, por exemplo, estão bem pior do que estavam em 2015, quando o Dr. Pedro Proença assumiu a Liga. E, portanto, há esta necessidade de reformular, de reestruturar aquilo que é o tecido futebolístico português. Não só nos clubes profissionais, não só nas associações distritais, não só nas associações de classe, ou seja, eu tenho dito muitas vezes que sou a continuidade do Dr. Fernando Gomes, mas com um programa reformista e inovador àquilo que considero que foi feito menos bem pelo Dr. Fernando Gomes.
Muito bem, já vamos falar de Fernando Gomes também, porque ao fim e ao cabo foram muitos anos de mandato, 3 mandatos de resto, e gostaria também de contar com o seu balanço sobre a gestão de Fernando Gomes, que vai agora abandonar a Federação Portuguesa de Futebol. Todavia, ainda em relação a Pedro Proença, li recentemente que o Nuno Lobo considera que o ainda Presidente da Liga tem receio de debater consigo. O que é que se passa nesta matéria? Não vão conversar, pelo menos publicamente, não vão debater? Oh, Rui, eu queria muito, aliás, eu fiz institucionalmente um pedido à Comissão Eleitoral da Federação para que pudéssemos, em sede do processo eleitoral da Federação, debater com Pedro Proença. Esse convite foi-lhe transmitido já pelo Sr. Presidente da Comissão Eleitoral, pelo Dr. José Luís Arnaud, e o certo é que 15 dias depois ainda não há sequer uma resposta negativa, não há resposta. Eu gostava muito de debater ideias, é assim na democracia. Quem tem medo de debater não é democrata. Quem tem medo de debater esconde alguma coisa. E, portanto, eu gostava e desafio aqui o Rui e a Rádio Renascença também a fazer esse repto e a organizarem um debate. Eu acho que era fundamental, é fundamental as pessoas conhecerem os candidatos, conhecerem os programas, conhecerem as equipas, mas também, obviamente, que é no debate que surgem aquilo que são as linhas diferenciadoras de cada um. E, portanto, eu gostava muito que o Dr. Pedro Proença viesse à terra, viesse à mesa comigo para que nós nos pudéssemos confrontar com ideias daquilo que cada um preconiza, sendo que o nosso programa é muito diferente, somos duas personalidades completamente diferentes e, portanto, era num debate à mesa para que todos pudessem ver e depois analisar. Acho que os 84 delegados, sobretudo por respeito aos 84 delegados, por respeito a todas as associações de classe distritais e aos clubes, acho que o Dr. Pedro Proença devia vir a terreiro. Deve estar com medo, porque só assim entendo isso, mas, portanto, eu julgo que faltam ainda alguns dias, julgo que seria muito importante para a democracia, para as eleições e para este processo eleitoral que houvesse um debate entre os dois candidatos. Fica aqui lançado o repto público também e a disponibilidade, naturalmente, da Renascença para esse debate, para promover esse debate. Ainda em relação a Pedro Proença, Pedro Proença disse recentemente também que, sendo o Presidente da Liga, não iria intervir nas próximas eleições da Liga Portugal. De resto, é uma consequência também deste ato eleitoral dia 14. Acredita que isso vai acontecer? Ou acha que aquela influência de Pedro Proença no atual futebol português pode também manifestar-se nas eleições da Liga? Qual é a sua perspectiva e a sua posição em relação a este ato eleitoral na Liga? Oh, Rui, eu aqui vou ser muito claro. Eu julgo que nenhum presidente de uma instituição deve meter-se ativamente naquilo que é a escolha futura do líder dessa instituição. Há uma coisa que é certa. Se eu ganhar as eleições no dia 14 de fevereiro, Pedro Proença não tem condições políticas para continuar na Liga. E, portanto, eu próprio, no dia 14 de fevereiro à noite, irei pedir politicamente responsabilidades ao Presidente da Liga e espero que ele se demita no dia a seguir às eleições. Não sei, aquilo que eu tenho a percepção é que o Dr. Pedro Proença anda a fazer contactos para apoiar determinados candidatos, para auscultar diversos clubes e, portanto, acho que ele não devia fazer. Acho que o está a fazer. Agora, uma coisa é certa, a partir de 14 de fevereiro a Liga entrará com certeza no novo processo eleitoral e a ver, vamos. Obviamente que enquanto Presidente da Federação... Portanto, o que me está a dizer é que Pedro Proença está a influenciar, de facto? A percepção que eu tenho e o conhecimento que tenho é que sim, determinados candidatos. Mais do que um até, o que se torna até estranho. Muito bem. Vamos olhar aqui um bocadinho também para o que o Nuno Lobo preconiza para a Federação Portuguesa de Futebol. Na apresentação da sua candidatura, da sua lista, falou de uma delegação da Federação, de uma cidade do futebol descentralizada, a norte do país, no reforço do apoio à profissionalização dos sócios da Federação, a criação de um fundo de emergência ao futebol português, profissional e não profissional, para aumentar a competitividade do mesmo. Há outras ideias que gostasse de ver aplicadas?
Há muitas ideias. Nós temos no programa eleitoral. Estas são todas para levar para a frente? 12, estas são todas. Ou seja, nós temos 12 eixos programáticos, onde está vertido aquilo que são as nossas promessas e aquilo que consideramos que é necessário para o futebol português. E aí, obviamente, que esta candidatura parte do movimento associativo, mas vai para além do movimento associativo. Parte das ações distritais, mas vai para além delas. Vai às ações de classe, aos jogadores, aos treinadores, aos médicos, aos enfermeiros, aos árbitros, enfim, aos clubes profissionais, aos clubes amadores, mas tem sobretudo aquilo que o Rui disse agora e bem, três linhas programáticas muito claras. A construção de uma cidade de futebol a norte, no eixo Porto-Braga, para descentralizarmos desportivamente a nossa federação e, porventura, aqui pormos como o berço das nossas seleções femininas, até porque o futebol feminino está a crescer muito no Norte e, portanto, termos lá o nosso berço das seleções femininas, desde a menor, desde a mais pequena até à seleção feminina A, mas também queria fazer uma descentralização administrativa com essa construção da cidade de futebol do Norte. Ou seja, aquilo que a Liga fez muito bem nos anos 90, em que, estando sediada no Porto, abriu uma delegação em Lisboa. E esse caminho nunca foi feito pela Federação. E, portanto, aquilo que eu proponho é isso. É também abrir uma filial, uma delegação no Porto, na cidade de futebol Porto-Braga, para que os sócios ordinários da Federação, que estão sediados na zona centro e norte, possam usufruir dos serviços, usufruir dessa delegação. Depois aquilo que também disse que era um segundo eixo, que era um apoio extraordinário ao futebol profissional. Julgo que, e esta é uma pequena crítica que faço àquilo que foram os 3 mandatos do Dr. Fernando Gomes, a Federação demitiu-se muito daquilo que é a sua responsabilidade no futebol profissional. A Liga de Clubes atua em delegação de competências da Federação. Eu sou a favor da autonomia da Liga, que a Liga exista, personalidade jurídica própria, autonomia financeira, administrativa, tudo. Mas o Presidente da Federação não pode imiscuir-se daquilo que é o futebol profissional. E, portanto, eu quero dar aqui um sinal muito importante, que é, na análise que eu faço, estando o futebol profissional muito pior do que estava em 2015, não só na questão televisiva, direitos televisivos, condições financeiras dos clubes, infraestruturas dos clubes, a internacionalização dos clubes, a competitividade, ou seja, a nossa competitividade hoje é muito pior do que era em 2015, não há dúvida. Mas aí não vai, de certa forma, esvaziar a Liga? Não, porque isto é um apoio extraordinário, ou seja, politicamente, nunca o Presidente da Federação vai intervir naquilo que é o objeto social da Liga. Ou seja, que é uma associação de clubes profissionais que tem como missão defender esses clubes, auxiliar esses clubes e organizar as provas. Não, eu apenas quero dar um sinal para isso mesmo. Que é em julho do próximo ano, no próximo orçamento, no próximo ano económico da Federação, apoiar apenas e tão só para apoio desportivo e competitividade aos clubes, para que as nossas ligas possam ser bem melhores, um apoio de 15 milhões de euros, sendo distribuído 500 mil euros a cada sociedade desportiva da Primeira Liga e 350 mil euros a cada sociedade desportiva da Segunda Liga, para, repito, que é importante apoiar a sua atividade meramente desportiva. E depois um último, que é a profissionalização dos sócios ordinários, dos 29 sócios, associações de classe e também associações distritais, caminho que o Dr. Fernando Gomes começou muito bem a fazer, principalmente nestes últimos seus 2 mandatos, e que eu quero continuar dando um maior aumento financeiro a cada um desses sócios, para que possa profissionalizar não só a sua estrutura, como também, porventura, as suas direções. A questão dos direitos televisivos é uma questão importantíssima neste momento no futebol português. Qual será o seu trabalho da sua federação neste âmbito? Terei um papel muito ativo. Aliás, a proposta final terá que ser entregue ao Presidente da Federação para que ele possa entregar ao Governo. E aqui é algo que é absolutamente claro e inequívoco para mim. Não vou imiscuir dessa discussão. A partir do dia 14 de fevereiro vou ser um ator principal nesse processo de centralização, até porque esse é, talvez, o processo-chave daquilo que é o futebol português nos próximos anos. E, porventura, irei, enquanto Presidente da Federação, tentar que nesse processo de centralização esteja muito em foco também aquilo que é o futebol amador. Ou seja, aproveitar essa centralização para que o futebol amador, os clubes amadores, as associações amadoras, possam também beneficiar
eles próprios, da receita, tal como é, por exemplo, feito em Espanha e em muitos países europeus. E, portanto, serei um ator muito ativo a partir de 14 de fevereiro, até porque uma coisa é clara, hoje não há qualquer processo de centralização. Há um conjunto de estudos feito por consultoras, pagos a peso de ouro, mas hoje em dia não há um dirigente, um presidente de clube que me possa dizer quanto é que vai ganhar esse clube com a centralização. Não há valores, não há nada, há apenas estudos com valores. Aliás, tenho ouvido os principais players dos direitos televisivos dizendo que nem de perto nem de longe chega aos 300 milhões. E, portanto, acho que neste momento, sendo a centralização uma mão cheia de nada, não existe, não há. Eu queria, obviamente, ser, como disse e repito, um ator-chave naquilo que é sentar os clubes, dialogar com os clubes, dialogar com a Liga, para que possamos efetivamente ter aquilo que será uma bomba atómica do futebol pela positiva. Ou seja, este processo de centralização, se for efetivamente feito e bem feito, pode efetivamente catapultar o futebol português para outros voos. Fernando Gomes esteve 3 mandatos na presidência da Federação Portuguesa de Futebol, desde 2011. No plano meramente esportivo, digamos que esses seus mandatos tiveram uma figura de cartaz chamada Cristiano Ronaldo, que naturalmente está na fase final da sua carreira. Como é que vai ser a despedida de Ronaldo? Vamos ver, ainda não está nada marcado. Acho que Cristiano Ronaldo ainda tem e pode dar muito ao futebol português. Espero que Cristiano Ronaldo continue com esta garra, com esta determinação. Agora, obviamente que haverá um momento em que Cristiano Ronaldo sairá. Vamos ver, vamos ponderar. O futebol português tem que agradecer muito a Cristiano Ronaldo. Muito mesmo, não só naquilo que foi a vertente desportiva, mas sobretudo, e temos que o dizer, naquilo que foi a sua ajuda para que a Federação pudesse hoje financeiramente ser o que é. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, dos últimos anos é uma marca mundial inigualável e obviamente que se no meu mandato e quando no meu mandato Cristiano Ronaldo sair, terá a homenagem que merecerá. Agora não tenho nada em concreto, até porque eu ainda conto com Cristiano Ronaldo, quero estar em março com ele na Dinamarca, quero estar no próximo Mundial com ele. Eu ainda acho que Ronaldo poderá ser importante no próximo Mundial e, portanto, vai ser o meu capitão, vai ser o nosso capitão, não só na Liga das Nações, como também julgo no próximo Mundial. Fernando Gomes foi sempre muito elogiado pelo seu trabalho na Federação. Já li também alguns que há um antes e depois de Fernando Gomes. Qual é o balanço que o Nuno Lobo faz deste desempenho ao fim de 3 mandatos? Muito bom. Fernando Gomes é o melhor presidente da Federação nos 110 anos que tem esta instituição. Não só em termos desportivos, não só no futebol, no futsal, no futebol de praia, deixou uma marca histórica indelével naquilo que é a Federação Portuguesa de Futebol, mas também foi um excelente presidente naquilo que é a construção de infraestruturas ímpares e únicas no mundo, designadamente a cidade de futebol. E organiza, e funcionalmente mudou a Federação radicalmente. Quem conhecia a Federação na Praça da Alegria e depois na Alexandre Herculano, hoje esta não é a Federação que existia. E, portanto, julgo que Fernando Gomes foi um presidente completo. E vai ser muito difícil igualar o trabalho dele. Mas há espaço para crescer ainda? Claro que sim, e quando acho que há espaço para crescer não só naquilo que é o aumento de praticantes, o aumento da nossa competitividade nos campeonatos, as vitórias das nossas seleções, até em termos de infraestruturas, e eu tenho esta proposta para fazer uma cidade de futebol a norte, ou seja, há sempre espaço e há muito ainda para crescer, sendo que temos que ser gratos àquilo que Fernando Gomes nos deixa. Uma federação inigualável ao que era em 2011 e, sobretudo, uma federação preparada para os próximos desafios, designadamente para aquele que é o grande desafio dos próximos anos e, sobretudo, dos 4 anos, que é preparar aquele que nós queremos que seja o melhor Mundial de sempre, que é o Mundial 2030.
Muito bem. Num âmbito mais governamental, mas naturalmente com dedo federativo, o projeto de remodelação do Estádio Nacional, que conhecemos, publicamente divulgado pela Federação, também com os projetistas que trabalharam nesse concurso público, resume-se a pouco mais do que uma cobertura no estádio principal do Jamor. Vai reformular este projeto? Como é que olhou para ele, já que o Jamor também é sempre muito falado, uma casa também do futebol português e polémica casa às vezes, tendo em conta que ela que se realiza a final da Taça de Portugal e ela já passou por alguns dissabores. Gostava muito de manter aquilo que é o projeto original, mas sobretudo gostava muito de complementar aquilo que é esse projeto, designadamente naquilo que são as condições, não só de funcionamento, como as condições de segurança. E digo-lhe já, Rui, que o Jamor, para mim, será a principal casa da Federação. Nos próximos 4 anos, a final da Taça de Portugal vai manter-se no Jamor. Faremos tudo para que o Jamor tenha essas condições e também, designadamente, para que possamos receber jogos, como aconteceu agora, recentemente, no jogo amigável com a Croácia. Queremos receber jogos de seleções e quero que o Jamor, como lhe disse, seja a principal casa das seleções. Agora, efetivamente, o projeto não é aquele que nós preconizamos e, portanto, com o Governo, vou tentar reformular, acrescentar valor àquilo que já é um bom início. Parece um bocadinho curto, mas já é bom para aquilo que temos. Nós todos sabemos as limitações funcionais que o Jamor tem. A construção dessa cobertura já é algo de novo e algo que efetivamente tem que ser valorado, mas falta mais. E é esse mais que eu queria, com o Governo, encetar essas negociações. Mas acha que é possível fazer, tendo em conta que o Estádio Nacional é uma peça arquitetónica que também tem essa valência a considerar? Eu julgo que sim, e a minha ideia não é alterar, obviamente, aquilo que é o património arquitetónico de Jamor, é sobretudo dar condições para as pessoas que o frequentam, tenham melhores condições que têm hoje. E isso basta ir a uma final para ver que as condições não são as melhores. E, portanto, mas obviamente que o Jamor tem esta característica, sendo a casa das seleções, a casa da Federação, não é da Federação. E, portanto, obviamente que para termos esta ideia de acrescentar valor àquilo que já foi feito, temos que negociar com quem é o proprietário do estádio, que é o Estado. Tenho 2 perguntas finais para lhe fazer, mais num plano pessoal. A 5 de dezembro último apresentou uma queixa contra desconhecidos por espionagem e escutas ilegais, corrija-me se estiver errado, alegando situações estranhas no âmbito já desta disputa eleitoral. O que é que aconteceu e como é que está este processo? Esta queixa foi apresentada por mim, porque ao longo deste caminho para as eleições da Federação fui constatando que a todos os sítios onde eu ia haveria ou fotografias ou antecipadamente as pessoas sabiam que eu estava nesses locais e, portanto, fiz uma queixa contra os desconhecidos. Isso quer dizer o quê? Eu acho isto tão estranho e tão lamentável e por isso é que apresentei uma queixa-crime contra desconhecidos. Não sei quem é, sei que há fotografias minhas em diversos sítios, em diversos locais do país, com agentes desportivos, onde à saída desses sítios, ou à entrada desses sítios, eu era fotografado. Almoços, jantares, mesmo locais onde não estava em campanha, ou seja, estava naquilo que é a minha vida privada, constatava que havia fotografias a circular na net com aquilo que era a minha imagem, da minha família, da minha movimentação toda. E, portanto, não sei quem tirou, não sei quem tem o propósito de andar a seguir-me, sei que fui seguido, sei que tenho essas provas, apresentei ao Ministério Público e, portanto, deixar ao Ministério Público aquilo que é a liderança desse processo. Até agora não fui notificado nada, apenas apresentei a queixa com provas, com aquilo que eu tinha em meu poder, e agora espero que o Ministério Público, obviamente, no seu tempo, no tempo da Justiça, possa designadamente identificar quem lamentavelmente faz uma coisa destas. Mas correlaciona essa sua suspeita com o facto de ter entrado nesta corrida eleitoral à Federação Portuguesa de Futebol? Eu julgo que sim, porque aquilo que é, designadamente, os registros fotográficos da minha pessoa incidem tão só e apenas naquilo que são os meus contactos com os agentes esportivos, com os delegados, com aquilo que é o âmbito
tão só e apenas da minha candidatura. Para terminar, Nuno Lobo, eleições no dia 14, admite desistir ou vai até ao fim? Nunca. Vou até ao fim. Aliás, foi o propósito que eu disse desde que as associações distritais, a grande parte das associações distritais, decidiram apresentar uma candidatura própria à Federação. Sempre disse que se o fizesse, se avançasse, seria até ao fim. Tudo fizeram para que não chegasse aqui. Não estou refém, como eu disse, não conseguir apresentar a lista. Houve pessoas da minha lista, houve subscritores da minha lista que foram pressionados, que foram ameaçados, que foram coagidos a não pertencerem à minha lista e, sobretudo, a não apoiarem e não subscreverem a minha lista. Por elementos, obviamente, que afetos à lista adversária? Eu não queria ser tão incisivo, mas o tal sistema de futebol português, que apenas queria que houvesse uma passadeira vermelha para o candidato que eu hoje enfrento nas urnas. E, portanto, foi uma decisão definitiva, uma decisão de coragem, que obviamente que não só quero levar até ao fim, como quero ganhar, e julgo que vou ganhar, as eleições no dia 14 de fevereiro. Estou convicto, indo um bocadinho atrás, estou convicto que no dia 14 de fevereiro, para aqueles que pensam que isto é o unanimismo e unanimidade, vão ter uma grande surpresa eleitoral e que as urnas vão demonstrar aquilo que o futebol português quer, sente e espera. Uma mudança e, sobretudo, um projeto congregador e uma equipa competente para liderar a Federação nos próximos 4 anos. Nuno Lobo, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.